Os médiuns eram visitados não só no momento de qualquer envolvimento espiritual, mas também no cotidiano, sendo observados seus pensamentos, atitudes e densidade vibratória. Inicialmente visitaram os médiuns naturais, ou seja, que espontaneamente utilizam a intuição, útil a si mesmos e também aos outros à sua volta. Em alguns casos eram mães, que abriam seu potencial espiritual voltadas para os cuidados com os filhos. Em outros casos homens e mulheres podiam ser capazes de expandir suas vibrações e impulsionar o crescimento espiritual de outros, por meio de um trabalho comunitário de dedicação e amor. Benedito conseguiu fazer uma observação que foi ouvida com atenção pelos companheiros, no que segue o diálogo com o coordenador. Parece que a possibilidade de cada médium que visitamos seria bem maior, no entanto utilizam muito pouco as condições mediúnicas. Creio que a densidade vibratória terrena é pesada, dificultando a percepção, mas também não seria uma outra dificuldade talvez maior? Sim, meu irmão, as dificuldades são muitas ainda. Poderia expressar o que o irmão sente? Sinto que o médium precisa confiar mais nas suas próprias potencialidades que foram outorgadas por Deus. Isso mesmo. A mediunidade não é completamente passiva, requer sua vontade, sua confiança, o uso de sua própria bagagem espiritual. As visitas continuavam demonstrando que os médiums intuitivos possuem uma densidade espiritual mais radiante, porém mesclada de alguns pontos obscuros significativos de que as crenças supersticiosas, a ignorância e os temores embaçavam e impediam a expansão de amor que essas criaturas são capazes de doar. Quando a razão é fortalecida pelo estudo e o conhecimento, haverá um equilíbrio firmando esse sentimento de amor tão bonito que já há dentro do ser. O grupo podia contar com o auxílio de um aparelho usado na espiritualidade pelos espíritos bons, mas também pelos maus, cuja finalidade é medir a vibração espiritual de cada um. Assim, os espíritos se reúnem conforme a semelhança de vibrações, seja no umbral, nos vales de sofrimento, nas trevas, ou nos lares, educandários ou colônias espirituais. O aparelho em questão, que o homem na carne ainda não conhece, na verdade mede a frequência das ondas de amor, porque esse sentimento divino, que todos nós podemos conquistar, vibra em frequência alta, rapidíssima, e sua ação tem luz, enquanto que as ondas vibratórias com diminuto amor são de frequência baixa, lenta e quase sem cor. Benedito ficou curiosíssimo a respeito do aparelho para medir as vibrações do espírito. Porque na Terra ainda não se pode contar com esse aparelho tão prático. Benedito, surpreso, perguntou ao coordenador. Porque o homem ainda não está preparado para utilizá-lo. Quem ainda não cresceu moralmente, não tem a responsabilidade necessária para o uso desse recurso, que foi planejado não para julgar, discriminar, rejeitar o próximo. Qual sua exata finalidade? Agrupar as vibrações afins, para aprimoramento uns com os outros. E, se necessário, localizar vibrações superiores para um auxílio ainda maior, conforme o merecimento do assistido. Observe o exemplo, que por ora podemos lhe dar. Visitavam uma família de 4 pessoas. Os pais trabalhavam fora e 2 irmãs ficavam em casa, devendo dividir as tarefas do lar e conviver em harmonia para a segurança e tranquilidade do casal ausente. Uma era risonha, criativa e prestativa quando queria, enquanto a outra era pensativa, tímida e preguiçosa, sendo também candidata à mediunidade de tarefa logo que atingisse a maioridade. Naquele dia, a futura médium em questão precisava de auxílio para que não entrasse em envolvimento mediúnico muito cedo, devendo ser feita em seu favor uma dispersão de fluidos, dando-lhe alívio e trégua. Ainda não estava preparada e fortalecida para o futuro chamamento. O aparelho assinalava uma diferença vibratória entre as irmãs, de maneira que estavam fisicamente juntas porém espiritualmente separadas, dificultando esperar que uma pudesse compreender o estado emocional da outra.
A elevação vibratória poderia ser feita se a futura médium não ficasse longamente retida no leito, onde após o sono reparador ainda permanecia pacificamente à mercê das energias deletérias que seu pensamento fugidio amealhava. As energias negativas concentrando-se no bulbo pesavam-lhe a cabeça, que muitas vezes doía sem que ela soubesse a causa. O grupo precisava encontrar um meio de auxiliá-la por intermédio de outra pessoa, já que ela mesma não tinha consciência nem iniciativa para buscar socorro. Não vamos relatar a ideia de cada um do grupo espiritual com a proposta de ajudar e a viabilidade ou não de cada ideia, mas o caso foi assistido por intermédio de uma amiga de escola, que foi sugestionada espiritualmente a fazer uma breve visita e solicitar um livro emprestado. Essa amiga contou com entusiasmo sobre as aulas de natação muito agradáveis que havia iniciado recentemente em uma instituição pública. Estimulava com alegria a participação da outra, com a exigência única de ter que se levantar cedo, mas o esforço seria compensado pela disposição física, mais saúde e cuca fresca. Benedito ficou encantado. Não via na amiga em questão nenhuma afinidade com a médium em estudo, mas o aparelho a isso contrariava, mostrando o mesmo teor vibratório entre elas. Délio pacientemente explicou. O aparelho nos auxilia a encontrar o mesmo teor vibratório, cabendo-nos sugerir a aproximação. E, diante do desenrolar dos fatos, acuramos nossa percepção para confirmar a indicação que fora feita. Vejamos. A amiga entrara na natação por influência da mãe para que fizesse exercício para desenvolver seu crescimento físico, e com isso ela poderia também perder o terrível medo de água. Inesperadamente, aquela atividade estava sendo favorável para que ela fizesse novos relacionamentos passageiros e motivadores da continuidade do compromisso. A mãe acompanha e incentiva, acrescentou um jovem assistente. Sim. De fato, a mãe quer ajudar e a filha quer ser ajudada pela mãe, porém conservando a mãe à distância. A jovem precisa confirmar para si mesma que tem força de vontade também, não só mãe. Ela gostaria de ir sozinha? Benedito naturalmente começou a fazer perguntas participando atenciosamente. Não, logo desanimaria. Precisa de outra companhia para discretamente uma exigida outra constância, porque ambas de fato têm a inclinação de ficar languidamente sem fazer nada, porém ocupadíssimas, com a casa mental em desalinho. Parece que a mocinha vai aceitar o estímulo. Vai, e seu mentor constantemente vai relembrar a importância da saúde, bem-estar físico, conversa sadia, incentivar metas e outras ideias capazes de movê-la para melhor. Ela sempre terá o auxílio de que precisa. Hoje ela aprende, não na teoria e sim na prática, a importância da renovação de suas energias vitais, que pode ser feita de inúmeras maneiras. Depois que a lição for aprendida não precisará de auxílio como hoje, devendo ela mesma no futuro relembrar tudo o que lhe faz bem. A natação faz tão bem assim? Tudo que coloca o médium em maior contato com os elementos da natureza é saudável para sua revitalização. Contato com a água, o vento, o sol, a chuva, as plantas, os animais, as crianças. Caminhar, correr, pular, dançar, cantar, sorrir faz muito bem. Uma prece singela e pia também soergue o espírito mais abatido, quando ele se põe em contato com o Criador de tudo. Benedito compreendia que a espiritualidade não poderia ficar à disposição do médium para sempre inspirar ou sugerir boas ideias. Somos nós mesmos que devemos abrir a bagagem do que já conhecemos e colocar em prática. Além disso, o médium deve estar buscando constante renovação íntima, para discernir o momento de eliminar o que não lhe serve mais e criar novos hábitos espirituais graças à sua paulatina conscientização. Ser médium é constantemente procurar o que é melhor a si mesmo, sem prejudicar o próximo, para ter hábil sintonia com o mais alto. Nessa sintonia ele capta o que também é melhor aos outros, para possivelmente ajudá-los. Muitos médiuns de boa vontade,
porém desorientados no bem, se confundem entre a ideia de servir com devotamento e de sacrificar o cuidado consigo mesmo, a pretexto de evitar cair nas malhas do egoísmo. Egoísmo sempre implica prejuízo ao próximo. Quando o espírito quer aprimorar-se no exercício dos ensinamentos morais e espirituais que o Cristo nos ensina, a vigilância interior é imprescindível, a fim de que no futuro não venha a surpreender-se com o bem que deixou de fazer a si mesmo, por negligência e desrespeito a Deus. A visita espiritual parecia estar chegando ao fim diante da nova predisposição espiritual da assistida. No entanto, Benedito ficou surpreso quando o coordenador disse que agora teriam que empreender a tarefa mais difícil. A jovenzinha, na verdade ainda recém-chegada da espiritualidade à vida terrena, logo aceita documente nossas influências fluídicas para o seu bem, assim como poderia aceitar as influências perniciosas a que ela também está exposta. No entanto, essa versatilidade espiritual auxilia com o tempo a conhecer e diferenciar as energias negativas e positivas. No que concerne aos adultos, a tarefa fica mais difícil porque, há mais tempo envolvidos na densidade terrena, não conseguem perceber o auxílio benfeitor que por ora disponibilizamos e frequentemente interferem na sua realização. Como interferir na realização de algo que não lhes afeta e só traz benefícios? O espírito encarnado distancia-se de Deus à medida que se envolve com o ambiente terreno e não aviva com frequência a sua memória espiritual por meio da prece, da confiança de que o auxílio divino sempre chega. É preciso buscar nos menores acontecimentos, situações simples, palavras, gestos, ideias, uma intercessão de Deus, por meio do que ele permite a seus servidores realizar em prol da humanidade terrena. Os adultos, com algumas exceções, deixam-se envolver com sentimentos daninhos do receio, da pretensão de autoridade junto à família, do endurecimento de ver numa alegria a chance de chantagem afetiva e emocional, fazendo cobranças de comportamento e de sentimentos. Muitas vezes o adulto não vê como dar um respaldo de apoio, porque não se coloca lado a lado. No entanto, há de um dia aprender que um olhar de amor puro e sincero pode robustecer uma alma, para tudo o que ela precisa enfrentar em sua luta terrena. Não vamos perder tempo em descrever a cena familiar em que os pais surpresos jogavam um para o outro a responsabilidade de permitir ou não que a filha fosse para a natação. Depois de colocarem dificuldades em todos os detalhes, como a distância, o vestuário, o clima, a companhia, a fragilidade física, o perigo etc., as energias fluídicas favoráveis que os benfeitores espirituais ali trouxeram foram extintas, restando agora no ar e pesando sobre todos as vibrações de negatividade amealhadas por eles mesmos. O diálogo poderia ser breve, alegre, confiante em Deus, porém não foi. No dia seguinte o grupo de estudos, retornando ao lar, para a continuidade da pesquisa e se possível auxílio permitido, observou que a jovem não teve forças para sair da cama, faltou ao encontro com a amiga, porque uma forte dor de cabeça a impedia de se erguer. Já por volta do meio-dia, sem querer comer nada, receberam a visita da jovem tia Luísa, que trazia em mãos convites para que as sobrinhas em breve estivessem presentes a uma audição musical. Tia Luísa veio espiritualmente acompanhada dos jovens assistentes da equipe de estudo, atendendo ao pedido do coordenador do grupo. Os convites seriam enviados pelo correio, mas a saudade das meninas era um sentimento que, com alguma sugestão espiritual, poderia materializar-se numa visita tão agradável naquela tarde. A presença sorridente de Luísa trazia uma aragem tão benéfica aos ânimos das meninas, que a mocinha, embora penosamente, se erguia do leito, sem saber o que fazer. Luísa, com delicado sentimento, percebeu que devia animá-la sem questionar a causa de sua expressão apática. Propôs fazerem um lanche juntas, mas diferente. Com criatividade e bom gosto conseguiu miraculosamente despertar o apetite da sobrinha. Juntas fizeram a higiene da cozinha, enquanto Luísa discorria sobre seu ideal de paz, harmonia e beleza que a música lhe proporcionava.
Depois de conseguir a confirmação segura de que as meninas estariam presentes na audição musical, Luísa preparava-se para despedir-se quando o mentor da jovem em estudo soprou-lhe no ouvido que ela abrisse seu coraçãozinho para a tia querida. Tia Luísa, como eu gosto de você. Eu também, minha querida. Se pudéssemos ficaríamos sempre juntas, seria uma alegria. Tia, você sabe nadar? Nadar? Sim, você aprendeu a nadar numa piscina? Sim, quando eu era pequenina, mas gosto mais de brincar na água do mar. Eu ia começar a fazer natação hoje, mas não estive passando bem esta noite. Seria ótimo, vai lhe fazer muito bem. Não sei se deveria ir ou não. Irei com você. Vai comigo? Vou e quero ver você nadar feito um peixinho. A conversa agora estava cheia de risos. Com essa motivação, agora ambas as irmãs decidiram fazer a natação. Não se discutia qualquer impossibilidade ou hesitação, queriam experimentar alguns trajes de banho que estavam sem uso. Desfilaram as roupas com entusiasmo para a observação da tia, sugeriam e emprestavam roupas umas para as outras com amizade e compreensão. As meninas não podiam estar na companhia de pessoa melhor, cuja hierarquia espiritual sopitava a ideia de qualquer censura por parte dos pais. Benedito ficou emocionado, uma cena comum que podemos encontrar todos os dias em alguns lares que ignoram a presença do auxílio de forças invisíveis. Mas estranho sentimento de amor enchia seus olhos de lágrimas quentes que ele mesmo não podia compreender. Dele veio ao seu encontro, dizendo-lhe: aproxime-se um pouco mais de Luísa, Benedito, para que você possa compreender seus próprios sentimentos. Ele o fez docilmente, olhou-a nos olhos e, no profundo de seu ser, sentiu que olhava para sua querida mamãe de outrora. Mamãe! Exclamou Benedito surpreso e ébrio de amor. O que foi, tia? Você está chorando? Observaram as meninas que a tia umedeceu os olhos numa emoção passageira. Talvez a alegria de vocês esteja mexendo um pouco comigo, que estou sentindo uma saudade da infância. Sei lá, Luísa respondeu procurando definir o que sentia. Não quero minha tia queridinha triste. Não se preocupem, não estou triste. Muito pelo contrário, estou muito feliz e vir até aqui hoje foi o melhor que pude fazer. Benedito foi abraçado pelos companheiros, que compreendiam o que ele sentia naquele momento tão especial. O grupo transmitia-lhe gratidão a Deus, certeza de que nada acontecia por acaso e, ainda, que ele precisava controlar as emoções para, de alguma maneira, não prejudicar Luísa. Que saudade, que saudade! Benedito exclamava. Calma, querido, nesta noite vocês poderão conversar quando ela for trazida fora do corpo, afirmou o coordenador. Estou muito ansioso por esse momento. Cuidado, há dois extremos que dificultam muito a comunicação dos dois lados. O medo e a ansiedade. Certo, eu preciso moderação para não perder o equilíbrio e, ao mesmo tempo, não interferir desastradamente, prejudicando-a emocionalmente. Aguardarei em prece para que ela consiga êxito no desdobramento. Esta saudade parece uma eternidade em meu peito, quero abraçá-la com o amor que não consegui expressar nessa última encarnação. Você ficou dividido entre o amor e o dever. Não, eu amo também Florinda. Sim, agora ama. E as almas que se amam estarão juntas, porque essa é a lei. O distanciamento é temporário e necessário para o crescimento espiritual. Depois, Deus reúne novamente os que se amam para poderem nutrir um amor eterno. Quem pode sair do corpo e ter conosco é médium. Naturalmente. Todos nós, espíritos imortais, enquanto estagiamos na vida terrena, temos a possibilidade de sair do corpo. O espírito temporariamente liberto do corpo às vezes não sabe para onde ir, quando não vislumbra seu espírito guardião. Frequentemente, fora do corpo o espírito vaga dentro do próprio lar,
sem consciência de seu desdobramento, e resta pensando ou visualizando o que faria mais tarde, quando novamente de posse do corpo pudesse realizar as atividades terrenas. Aprendi a ver com naturalidade Florinda encontrar-se comigo, enquanto ainda encarnada. Depois, de volta ao casulo da carne, ela não se lembrava de nossas conversas, guardando ligeira impressão. Impressão que fica marcada nos sentimentos, Benedito, porque fatos são transitórios, o importante é a qualidade do relacionamento. Quando dois espíritos se encontram e estabelecem uma comunicação entre eles, na verdade não importa se estão no mesmo plano espiritual ou não, encarnados ou desencarnados. Depende de cada um o que faz dessa tênue liberdade. O que se discute e requer nosso estudo no momento é a diferença entre a mediunidade natural e a mediunidade de tarefa. Esse empréstimo mediúnico, o homem tem dificuldade de entender, educar-se no exercício dessa aptidão e realmente tornar esse bendito instrumento proveitoso. A mediunidade natural é uma conquista, sem obrigatoriedade de realizar uma tarefa. Somente se exige a tarefa de alguém que ainda não está habituado a servir com naturalidade. Luísa é médium natural, não é mesmo? Sim, ela percebe com suavidade as orientações dos espíritos e faz uso com naturalidade, amando e servindo onde quer que esteja. Luísa foi recrutada para essa tarefa benéfica por meio da medição vibratória. Sim, mas neste caso um tio vibratório elevado, que difere do atual padrão das meninas, para que pudesse socorrer a assistida. Observe que primeiro nós viabilizamos, com facilidade, para que os semelhantes se atraiam, numa permuta de cooperação e entendimento. Ao depararmos com os impedimentos, já se torna mais difícil buscar alguém com predisposição em ajudar sem qualquer afinidade, somente visando contribuir na causa do bem. A tia gosta tanto das meninas e as meninas gostam dela. Não há afinidade? Não há ainda. O ser humano parece-nos imprevisível. A maturidade espiritual que vai adquirindo na experiência terrena modifica-lhe o teor vibratório. Com o tempo, pessoas de diferentes interesses podem um dia começar a trabalhar em íntimos ideais que vão materializando e atraindo outras pessoas para aquela nova experiência. Pareceu-me o contrário. Luísa busca encontrar uma afinidade com as sobrinhas, mas ainda não conseguiu. Presenteou-as com livros que elas não tiveram o trabalho de ler. Junto ao convite para apreciar uma boa música, sempre à disposição de ensiná-las a tocar um instrumento, sem qualquer despesa para os pais, ao que elas nunca manifestaram qualquer interesse. Luísa falou-lhes sobre a importância da prece e orou junto a elas em alguma oportunidade, o que não faz mais, pois se sentiu alvo de brincadeira. Benedito ficou pensativo, agora compreendia a utilidade do aparelho medidor de vibrações espirituais, pois as aparências enganam, isso porque o homem está sempre numa luta íntima entre o que é e o que ele quer ser. E ainda com relação aos outros, há uma luta para aceitar as pessoas como elas são e não sofrer porque elas não são como gostaríamos que fossem. Sentiu que a natureza humana avança na sua evolução de maneira lenta. O melhor que temos a fazer é procurar nossa felicidade através do conhecimento e de nossas ações no bem. Não adianta somente aprender a servir, mas como servir. Até para fazer o bem ao próximo é preciso aprender como fazê-lo. Sem humildade e boa vontade em querer ser útil, para servir melhor, podemos estar sendo instrumento de interferência no bem, dificultando a marcha evolutiva do próximo. Naquela noite, Benedito colocou-se em prece favorecendo a possibilidade de falar com Luísa. Agradecido pelos bens espirituais que recebia, em seguida resolveu estudar um pouco, uma vez que ele não precisava dormir muito, como é necessário aos encarnados. Luísa, quando se recolhia em seu quarto, gostava de ler um pouco já na cama antes de dormir. À sua cabeceira não faltava um bom livro. Quando as pálpebras pesavam de sono, ela fechava o livro e os olhos, sentada no leito orava, abrindo seu coração a Deus em agradecimento,
fazendo uma breve retrospecção de seu dia. Quase dormindo, ainda projetava seu empenho nas realizações do dia seguinte e, por fim, buscava uma noite de tranquilidade espiritual e revigoramento de suas energias vitais para sua saúde. Quando colocou sua cabeça no travesseiro, naquela noite mal teve tempo de ajeitar-se confortavelmente, pois já sentia um tênue afago de carinho no seu rosto. Luísa, abrindo os olhos espirituais, viu seu mentor ao lado, sentou-se e ergueu-se de pé com a leveza para o abraço amigo. Ambos olharam para a cama, onde o corpo de Luísa repousava tranquilamente. De mãos dadas saíram. Chegaram ao educandário dos Girassóis. Gentilmente foram recepcionados por outros espíritos e conduzidos até o quarto onde Benedito estava instalado. Ao ouvir um leve sinal, Benedito foi atender a porta. Deparou com a Luísa e um companheiro alto de olhos brilhantes. Ficou sem palavras. Boa noite, irmão. Trago-lhe Luísa para que vocês conversem um pouco. Certamente terão muito o que dizer. Voltarei mais tarde para conduzi-la de volta ao corpo. Obrigado, muito obrigado. Entre. Luísa sorriu e entrou. Acenou com carinho ao seu mentor, confiante de que ele propunha um diálogo proveitoso com aquele espírito. Benedito percebeu logo que ela não o reconhecia e parecia estar acostumada a fazer visitas. Querida irmã, você já conhecia o educandário dos Girassóis? Sim, já. Tem uma pessoa querida aqui. Trata-se de Manuel, que agora se prepara para reencarnar brevemente e ser meu filho. Conversa frequentemente com ele? Frequentemente não, mas sempre que é permitido temos muito o que conversar, para que eu possa compreendê-lo e cooperar sempre que possível na realização de seus projetos. Como essas visitas e trocas de ideias podem auxiliá-los? Acompanho suas mudanças, seu esforço para a melhoria de si mesmo. Fico sabendo de suas metas para o futuro, vou também me familiarizando com tudo que se apresentará ainda como novo para mim. Enquanto ele se prepara para reencarnar, preparo-me para ser mãe, ou seja, para cooperar e não interferir no seu livre-arbítrio. Estou muito feliz de ouvi-la. Agora me fale de você. Gosto muito de Manuel. Você o conhece? Conheço agora muito mais do que quando tivemos uma experiência terrena juntos. Posso dizer que convivi com ele conhecendo-lhe os exemplos e agora passo a conhecer suas ideias. Ótimo. Os exemplos são inesquecíveis, você não acha? Ele sempre foi amoroso, compreensivo e justo para comigo, embora tenhamos tido uma relação curta, porque muito cedo, moleque ainda, saí de casa, para viver minha própria vida. Luísa percebeu junto às suas palavras as formas de seus pensamentos e reviu no quadro de suas lembranças passadas seu filho querido. Inesperadamente, ele sentiu a mão dela junto ao seu peito e, num suspiro de saudade e alegria, ela exclamou: Benedito! Mamãe! Quanto tempo eles ficaram abraçados, não podemos precisar, porque psiquicamente viajaram para ter outra vez os mesmos sentimentos daqueles tempos idos. Depois experimentaram os sentimentos desenvolvidos durante o distanciamento e ainda depois o reconhecimento diante de Deus de que o amor em seus corações era imorredouro. Retornaram para a realidade desse abraço e tiveram a certeza de que são capazes de amar agora muito mais que antes, à medida que se elevam espiritualmente e se libertam dos impedimentos, para soltar esse amor agora incondicional, fácil, natural, ilimitado. Podemos imaginar como o diálogo agora fluía entre esses espíritos afins. Ambos contaram suas trajetórias de aprendizado com as lições da vida, ficavam ainda embevecidos com as leis divinas que expressam a soberania e justiça de Deus. Depois falaram do futuro e Benedito expôs sua vontade de seguir o mesmo roteiro de Manuel, realizando uma tarefa de amor ao próximo à medida que se conscientizasse, na vida terrena, do quanto tem aprendido agora na espiritualidade.
Benedito precisava certificar-se de que encontraria possibilidade de reencarne junto ao seu peito, aos seus braços, ao seu lar. Com expectativa, em dado momento com o coração apertado, perguntou: Mãezinha, seria possível você receber-me mais uma vez como filho? Como primeira resposta ele obteve um sorriso, um abraço comovido cheio de esperanças. Depois, com discernimento ela retrucou: Meu querido, tudo farei para tê-lo ao meu lado, porém dependemos, em parte, do meu companheiro de jornada. Vamos orar e vibrar a favor da nossa união e do nosso progresso juntos. Compreendo, vamos orar. Aquele colóquio de amor foi interrompido com a chegada de seu mentor, que prestativo a reconduziu ao corpo. Ela prometeu revê-lo oportunamente. Benedito ficou só e muitíssimo feliz. Era a primeira vez que recebia uma visita especialmente para ele. Demorou, mas encontrou alguém que o amava incondicionalmente. Ele poderia esperar tudo desse amor, porque quem ama assim faz simplesmente o máximo pela pessoa amada. Sentia-se feliz como nunca conseguiu se sentir. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva no canal. Levemos o livro espírita cada vez mais longe. Capítulo 16. Em que sintonia mental eu estou? Nos minutos que antecedia mais uma reunião com o grupo de pesquisa mediúnica, Benedito sabia que o tema poderia ser diferente. Precisava rever o que aprendeu até o momento, para não reter dúvidas. Ele refletia para aprender. Ficou impressionado com a capacidade de a criatura estagnar-se numa situação de desconforto espiritual e até dor, pressionada pelo teor vibratório, denso e escuro, em que a criatura se envolve e que a derruba, sem uma chama de ânimo, de esperança e de fé. E verificava como que uma pessoinha, quase que instantaneamente, é capaz de reverter o quadro vibratório do ambiente e das pessoas envolvidas, trazendo a paz ao seu redor, fazendo um carinho que atende às necessidades de quem ela quer servir sem exigências, condições ou julgamentos. Analisando o caso, ele tentava se colocar no lugar da assistida. Bem poderia ficar exposto a esse risco quando reencarnasse. Se não fosse socorrido por alguém, certamente fugiria daquele ambiente. Mas, pensou, o ser humano em fuga já está em desequilíbrio, nem sempre foge para a salvação e sim para a complicação. Ficou matutando. Como uma criatura sensível poderia se desvencilhar de energias nocivas? Mais uma vez Delo, solícito, esclareceu. Ela fugia. Quen, a jovem. Sim, a jovenzinha em questão fugia ao leito e no leito estabelecia uma sintonia mental múltipla, de uma carga deletéria tão pesada quanto a daquela criatura que sai de casa e se entorpece nos vícios de toda a sorte. Não compreendo. A jovem teve uma contrariedade. Poderia se desvencilhar das querelas domésticas e entender melhor, colocando-se numa atitude positiva. Com essa atitude compreenderia a reação dos pais como proteção e até um amargo mas ainda carinho. Encorajada pelos próprios pensamentos poderia não precisar da intervenção espiritual da tia. Então o problema dela é a fuga ao leito por causa de uma contrariedade? A raiz do problema, Benedito, está na mente desocupada, sem fazer nada, que tem mais tempo para fermentar qualquer negatividade. E mesmo, o trabalho já me demonstrou ser uma terapia para todos os problemas do ser, afirmou Benedito, convicto. Ela vai descobrir isso. Como? Sofrendo e aprendendo. Aí, meu Deus. Dependendo do seu íntimo estado vibratório, você amealha magneticamente, e este é o termo exato, outras vibrações de igual teor, conforme a conexão mental que faz, ao que chamamos de sintonia mental. Sua mente em desalinho se conecta com esse, aquele e mais aquele teor vibratório de outras pessoas, a princípio com uma contrariedade parecida com a sua.
Na mesma frequência sofrível seus pensamentos vão se aprofundando de uma pessoa para outra, depois para outra e mais outra, encarnado e desencarnado, o que forma uma carga muito grande mentalmente. Quando Jesus disse orai e vigiai, o sentido serve para os olhos, a boca e principalmente para a mente. Você precisa perguntar-se a toda hora: em que sintonia mental eu estou? Coitadinha, suspirou Benedito, compadecido. Já uma pessoa com pensamento otimista, cheio de esperanças, com disposição aos bons empreendimentos materiais e espirituais, que não se detém no sofrimento do outro mas sim investiga como pode ajudar sem se envolver no teu vibratório infeliz, sem perder sua vigilância, ela entra em sintonia conosco, Benedito, que estamos sempre dispostos a ajudar com sugestões para bem servir. A jovenzinha foi ajudada com uma mudança de sintonia dos pensamentos. Sim, desta vez foi. À medida que antes ela pensava, formavam-se na sua aura, quase que se materializando, as imagens do seu pensamento. Essas formas moviam-se ao seu redor, sufocando suas energias vitais, dificultando a obter lucidez espiritual. Você viu como o mentor dela mal conseguiu soprar uma ideia. E quando fez, ela começou a erguer-se espiritualmente do tédio em que se encontrava. Desculpe tomar o seu tempo. Será que muitos casos de doenças do corpo físico têm ligação com essa postura mental, ou seja, com a qualidade de sintonia mental? Não há doenças, e sim doentes. O espírito adoece primeiro, depois reflete no corpo. Doenças físicas e mentais são estados espirituais enfermiços, agitados, como a agressividade, a cólera, a crueldade, ou mórbidos como o comodismo, a depressão, o suicídio. Então a ciência administra drogas como auxílio de emergência, que suavizam as aflições, mas que não curam. A ciência socorre os irmãos em sofrimento, verdadeira bênção de alívio para as suas dores. A dor no corpo desperta o espírito para a mudança de sintonia mental, e, se ele mudar o pensamento para melhor, cura-se. O corpo doente precisa de medicamentos, a alma doente precisa de sintonia mental saudável. Pode o doente dispensar o médico e curar-se somente requalificando seus pensamentos? Se o corpo não foi ainda atingido, ele pode, se já foi atingido, ele precisa também de cuidados médicos. Os companheiros já estavam todos presentes, partiríamos para novas observações no ambiente terreno. O coordenador explicou-nos que iríamos deter nossa atenção ao mesmo tempo em duas assistidas, cada qual em lares distintos, assim aproveitaríamos mais o tempo e muito poderíamos aprender. Chegamos ao lar de Marta bem cedinho. Ela dormia, hoje estava de folga do trabalho. Contava 25 anos. Fomos recepcionados pelo seu mentor e pelo avô desencarnado que muito a amava, que recebeu permissão de estar presente para ajudá-la com seu carinho. Para surpresa de Benedito, uma equipe de auxílio também estava presente. Ficaram em silêncio observando o diálogo entre o mentor e o coordenador do grupo. Tudo fiz para que ela não tivesse que passar pelo desfecho que a aguarda, afirmou o mentor de Marta. Deus é amor, o que parece um mal poderá ser em breve um grande bem. Confio que, apesar do distanciamento que ela ainda se encontra de compreender melhor a vontade de Deus, há uma predisposição de humildade que Marta disfarça, considerando-a como um sentimento de fraqueza. Com humildade o espírito fica lúcido em qualquer situação. Ela estava indo no caminho certo, mas pegou um desvio difícil de sair. Vai voltar ao caminho reto pelas suas mãos. Poderia ter ouvido meus conselhos, porém não há mais sintonia comigo, pois ela frequenta festinhas e barzinhos com os amigos e entorpece sua sensibilidade com alguns drinks. Vai dormir num estado de perdas energéticas que ela não percebe ainda, o espírito fica grudado ao corpo e não podemos nos falar. Chegou a hora do chamamento, para que ela desperte da vida terrena para a vida espiritual, disse o coordenador,
seguro do que estava para acontecer. Mas, a equipe que nos acompanha nessa sua reencarnação assegurou-me que ela não vai desencarnar agora, seu mentor exclamou. Não, não vai. Ela precisa ficar do lado de cá mais tempo, certamente entrará em coma, contudo é o que de melhor pode ser feito em seu favor. Ela é muito severa e exigente consigo mesma. E uma boa filha, uma boa estudante, uma boa funcionária. Ficaram todos calados. Observaram quando ela se levantou sem saber o que fazer no seu dia de folga. Tinha o hábito de trabalhar muito. Queria cuidar um pouco do apartamento e não tinha disposição física para isso. Pensou em telefonar para algumas pessoas, porém não queria incomodá-las. Sentia-se sem metas, sem gosto pela vida. O telefone tocou. Era um amigo que a convidava para ir ao Parque do Ibirapuera, na capital de São Paulo. Passar o dia, fazer um exercício físico, um lanche juntos, conversar um pouco. Ela aceitou e, quando entrou no carro dele, já estava uma outra pessoa, bem arrumada, alegre. O rapaz queria conhecê-la melhor, era boa oportunidade para isso. Sabendo que também era observado, quis mostrar-se arrojado no trânsito, destemido na velocidade. O som da música espantava qualquer chance de harmonização e a presença espiritual de irmãos desencarnados que se comprazem em sugerir o mal era grande. Aconteceu o imprevisto. Um acidente em que o carro desgovernou-se, saindo da avenida e batendo numa árvore. Ele saiu ileso, ela com ferimentos e fraturas foi levada para o hospital. A equipe de auxílio vibrava em oração para o fortalecimento e equilíbrio espiritual da assistida. Os desencarnados, também corresponsáveis pelo prejuízo causado, reviam a extensão de suas irresponsabilidades e alguns aceitaram o auxílio espiritual oferecido. Ela recebeu todos os cuidados médicos necessários. Agora dormia. E mesmo dormindo a irmã sentia muita dor e espiritualmente gemia, assim dizendo: Meu Deus, socorre-me, por favor. Sinto sua força, seu amor a me chamar. O que o Senhor quer que eu faça? Preciso mudar, crescer, fazer tudo o que prometi, não é mesmo? E agora, parece que perdi a chance, acho que já morri. Que pena. Benedito ficou espantado com a lucidez espiritual da jovem. Bastou o abalo do acidente para que ela se voltasse a Deus, agora se sentindo um espírito que vive e até mesmo supondo ter morrido na vida terrena. Ela percebia que havia feito um projeto antes de reencarnar e não estava conseguindo cumprir o que prometera a si mesma. Perguntava o que fazer para conseguir, pois parecia não lembrar de todos os compromissos assumidos na vida espiritual. Enquanto isso, a família da assistida comparecia ao hospital ainda surpresa com a notícia do acidente. Os pensamentos dos familiares eram dispersados pelos trabalhadores espirituais que servem nas equipes espirituais do hospital mesmo para higienizar o ambiente, porque a carga de pensamentos pessimistas muito prejudica a recuperação dos doentes. Enquanto os familiares observam somente o corpo, o ferimento, a doença, não se conscientizam sobre o estado espiritual do doente. A própria dor move o interesse do doente para a prioridade de sua cura espiritual. Em prece vibraram comovidos para que a irmã conseguisse superar aquela dificuldade grave, pois ver o estado do corpo causava dó. A exemplo do coordenador, todos se despediram com o compromisso de ali voltar outra vez. Lá fora, quebraram o silêncio, ávidos por esclarecimentos. Benedito, o neófito, perguntou ao coordenador Délio. Compreendo que Marta tem uma sensibilidade e uma lucidez espiritual melhor do que muitos que chegam ao lar São Germano. E por que ela se desvia do caminho? A sensibilidade da alma tanto se desenvolve para o bem como para o mal. Quando se percebe o mal, mas se acomoda, a criatura fica envolvida e perde temporariamente o discernimento espiritual.
ela pode perceber a espiritualidade. Sim, de algum modo ela percebe a companhia dos espíritos desocupados, brincalhões, maliciosos, perversos, como também dos amigos, familiares, mentores, benfeitores e instrutores. Ela não poderia ter um chamamento espiritual sem dor? Teve na infância, quando sua mãe pedia auxílio a uma benzedeira que aliviava crianças doentes, que os médicos não conseguiam curar. Dificuldade de dormir ou pesadelos, mau humor, coceiras, quedas com entorses e luxações, medos infundados, choro intermitente e outros transtornos espirituais são dispersos com doação de amor e confiança em Deus. A benzedeira de outros tempos nada mais era que uma médium, consciente de sua tarefa espiritual, mesmo sem ter qualquer conhecimento teórico, porque intuitivamente vai recebendo as orientações espirituais do seu mentor. Talvez não tenha sido suficiente. Na adolescência ela foi levada para uma casa espírita para receber assistência espiritual, quando sofria desmaios sem causa física. O próprio médico, após receitar vitaminas e exercícios físicos, recomendou que a levassem a uma terapia espiritual. Uma longa série de passes restituiu-lhe o equilíbrio espiritual, adiando o desabrochar mediúnico. E depois, houve maior chamamento. Sim, ela teve um namorado que se declarou médium de tarefa para que ela o compreendesse melhor, na sua sensibilidade e nos compromissos assumidos. No entanto, ela não fez questão nenhuma de conhecer o que ele estava falando. De fato respeitava-lhe a crença, mas queria alguém mais livre para dedicar maior tempo a ela. Que pena. Ela é muito inteligente e gosta de ler. Seu mentor já colocou várias vezes em suas mãos leitura oportuna para esclarecimentos e o chamamento devido, mas ela rejeitava naturalmente, escolhendo um outro livro que a interessasse no momento. O mentor também fica em apuros. Sorriu Benedito. Como fica? Ele deseja que sua pupila aprenda com amor e não com a dor. Então ficou resolvido que seria melhor esse acidente. Saiba que foi ela mesma quem pediu um choque físico e espiritual para ouvir o chamamento, caso ficasse absorvida pela atmosfera terrena, sem o cumprimento de seus ideais para sua ascensão espiritual. Ela mesma quis esse acidente. Ela não formou a ideia do acidente, e sim a ideia do choque necessário para o seu despertamento espiritual. O acidente foi viável para o momento. O rapaz foi como um instrumento que executa o planejamento espiritual, mas ao mesmo tempo recebe a advertência amorosa do alto para a moderação de seus excessos. Para Marta, o dia, a hora, foi muito importante. O seu momento espiritual era agora, para que ela sentisse que o acontecimento era o verdadeiro dedo de Deus movendo, agindo, trabalhando em seu favor. Silenciamos ao chegar em outra residência de encarnados. Ficamos atentos sobre aquele caso. Era o lar de Dona Aparecida, casada, com 3 filhos adultos. Ela trabalhava numa casa espírita em algumas atividades e também como médium. Veio de um berço espírita e, na juventude, logo quis saber se era médium ou não. No seu íntimo queria ter a certeza de que não era necessário empenhar-se no labor mediúnico, para melhor aproveitar a vida. Todavia, com o tempo foi confirmando para si mesma que ela era muito sensível, influenciável e deixava-se abater com um pouco, porque trazia como ressonância do passado uma culpa, um medo, não sabendo identificar a causa. Seguiu todas as orientações dos pais, dos bons amigos, dos instrutores espirituais dos 2 lados da vida. Seu marido apoia e auxilia até mesmo no serviço doméstico para que ela não deixe de preencher seus compromissos espirituais. No entanto, nada o faz acompanhá-la e também usufruir a mesma harmonia e bem-estar que tanto bem lhe faz. O pessimismo dele é ostensivo, critica tudo e desanima qualquer cristão ao seu lado, que logo perde a disposição, o sonho, e se acomoda concordando que esse mundo está perdido. O ideal para ele seria um outro lugar para morar, para trabalhar e fugir de tudo que é ruim por perto.
Mas, ir para onde? Assim, toda semana o marido de Dona Aparecida fazia planos de mudar-se da cidade. Depois de alguns prós e contras acabava ficando com a família ali por enquanto, até que na semana seguinte fazia planos de mudança para outro lugar. O sofrimento de Dona Aparecida é o risco constante de distanciar-se dos amigos fraternos, do bem-querer da comunidade, não ter mais a confiança dos companheiros de tarefas. Havia se acostumado com aquele grupo, abrindo seu coração e suas ideias sempre voltadas ao bem. Ela não podia fazer planos para o futuro e nem mesmo as companheiras contarem com ela em outras atividades. Mudar-se seria um tédio, começar tudo de novo, e a incerteza de encontrar um clima espiritual como aquele. Ela, tendo o hábito salutar da prece, entrava em sintonia com o seu mentor e trocavam ideias mentalmente, durante a vigília e o sono. Renovando suas energias junto ao bom amigo, Dona Aparecida, fortalecida, desvencilhava-se de tais preocupações e continuava animada na sua luta terrena. Depois de observá-la no lar, sua dedicação como servidora do Cristo, o coordenador disse: a irmã tem um potencial que ela mesma desconhece, porque seria capaz de dedicar toda a sua vida à causa fraterna de esclarecimento e serviço de amor. No entanto, mantém-se como fiel servidora, deixando de lado seu olhar renovador e altruísta como todo discípulo do Mestre. Qual a diferença entre um servidor e um discípulo do Mestre Jesus? O servidor traz mãos amorosas que beneficiam e cooperam com a causa empreendida, que se mantém graças a esses irmãos abençoados pelo Pai. O discípulo é aquele que está constantemente estudando, confia em seus irmãos como servidores, acredita no ser humano como centelha divina, que traz o amor latente e talvez ainda não manifestado. O discípulo tem a impetuosidade no bem, maior responsabilidade, mas com simplicidade, servindo mais do que todos para exemplificar e coordenar um trabalho que, mesmo se repetindo à maneira de outra beneficência, será sempre um serviço de amor novo, porque tem o perfil do discípulo. Ela poderia ser um discípulo? Poderia, mas tem o seu livre-arbítrio para escolher na hora certa. Qual seria exatamente o nosso auxílio? Nosso grupo é de pesquisa e estudo da mediunidade, não é uma equipe de auxílio. Estamos estudando a capacidade mediúnica das pessoas e, não isoladamente, temos que ver as condições físicas, espirituais, a vibração no lar, os companheiros. Eventualmente podemos dar uma mãozinha para a equipe de auxílio. No entanto, nossa maior força é vibratória para que o médium sinta os recursos enviados. O nosso trabalho é dar a sustentação necessária para que Dona Aparecida utilize sua mediunidade no bem como um verdadeiro discípulo. A equipe de auxílio vai viabilizar a mudança de residência para outra cidade e assim assentar os ânimos nos sentimentos de paz, esperança e coragem com a aceitação da possibilidade de construir uma nova vida. E vão conseguir? Perguntou Benedito, curioso. O pensamento construtivo ajuda muitíssimo. E se ele continuar pessimista? Dona Aparecida não perderá o que já conquistou, e com certeza continuará servindo em outro grupo. O que se espera dela? Primeiro, uma reforma interior mais profunda, com determinação, destemor e, ao mesmo tempo, construindo novas amizades. Não será difícil sua adaptação? Será difícil. Não seria um mal para ela e não um bem? O aprendizado é constante, Benedito, não deve parar. A irmã só tem a ganhar, nada a perder. O coordenador expôs que Dona Aparecida fora do corpo, em desdobramento espiritual durante o sono, com auxílio de benfeitores espirituais, fez a escolha de em qual cidade queria morar. A dificuldade no momento a ser contornada é encontrar recursos para o marido voltar as atenções àquela cidade, uma vez que Dona Aparecida nada se lembra ao acordar. Ela escolheu uma cidade em que já viveu em vidas passadas? Não, Benedito. Ela escolheu um lugar que conhece pouquíssimo,
somente a passeio, mas o desejo de entrar em sintonia com duas amigas do passado, acrescido do desejo da família de viver no litoral, deu-lhe a certeza do que queria. E fora do corpo ela não lamenta deixar esse grupo? Também, não. O espírito fora do corpo vê seu envolvimento terreno e compreende suas necessidades. Todavia, na expansão da sua consciência, espiritualmente se enche de alegria pela experiência nova que vai conferir suas qualidades adquiridas. Então o nosso trabalho será com o marido. Não, Benedito, ele não consegue apreender nossa ideia, porque seus interesses com a mudança não são os mesmos. Ela sente a possibilidade de melhor qualidade de vida junto à natureza abundante e o recolhimento sereno, que facilita ouvir a espiritualidade muito mais do que na cidade grande, cujo amontoado de pessoas representa estações mentais que interferem umas nas outras, dificultando uma comunicação espiritual clara. Ele observa as condições financeiras, uma vida mais simples, sem muitos gastos, distante de tanta injustiça, violência e outras atribulações. Irmão, o marido não está também certo. Ele pode estar olhando para o lado certo, porém nada está fazendo a respeito, sonha, e nada faz. Enquanto que ela constrói o que quer, sem devaneios nem contrariedades. Ambos não poderão atingir uma afinidade, com a mudança. Poderão, e é isso que esperamos. O diálogo foi interrompido para observarem as entidades que se acercavam do marido, envolvendo no acentuado uso do tabaco a pretexto de acalmar-se e encontrar uma inspiração. Todavia, uma boa inspiração somente pode advir de espíritos bons, enquanto que os desejosos de usufruir algum proveito do encarnado, sem se preocupar com os danos que causam a ele, não são o que podemos qualificar como bons espíritos. Depois de o coordenador esclarecer os males físicos que o irmão amealhou com o vício, embora ele ainda não admitisse qualquer desconforto físico, mostrou que a doença pulmonar estava para precipitar-se a qualquer momento. Conforme os recursos médicos atuais, sua vida seria cheia de medicamentos e repouso cortando suas ideias de mudança, talvez para sempre. Enquanto isso, os assistentes foram ao encalço de facilitar o encontro de Dona Aparecida com uma das amigas do passado. Benedito foi convidado a participar do grupo, enquanto o coordenador permanecia no lar de Dona Aparecida participando do auxílio para que a precipitação da doença não fosse de maneira brusca. 2 assistentes ofertaram as mãos amigas e conduziram Benedito, que foi volitando com o grupo. Benedito ficou extasiado com a exuberância da natureza, uma vez que, embora soubesse que o educandário dos Girassóis estava sobre uma região litorânea, nunca pôde sair pelos arredores, pois quando fazia eram excursões conduzidas por veículos de transporte apropriados. Os assistentes adentraram um lar onde mãe e filha conversavam. Mamãe, tenho que comprar algumas coisas em São Paulo, mas estou sem tempo. Eu gostaria de ir com você no sábado, para visitar minha neta que trabalha e estuda, sendo possível vê-la no sábado ou domingo. Não posso, porque tenho preleção evangélica marcada para este sábado, talvez possamos ir no próximo. Filha, fique sossegada, eu posso ir sozinha e compro para você o que você quiser. Mamãe, eu acho perigoso você andar sozinha, nessa idade. Eu quero mesmo ir, porque minha neta vai levar-me a um núcleo espírita que ela está frequentando. Diga para ela buscar você na estação rodoviária, assim ficaria melhor. O diálogo continuava, enquanto os assistentes esclareciam Benedito de que as vibrações eram dirigidas para que se conseguisse o seguinte. A neta frequentava o mesmo grupo espiritual de Dona Aparecida. Ela apresentaria sua avó aos companheiros, que com afabilidade envolveriam a senhora num clima fraterno e amigo. Gentilmente, a senhora ofereceria sua casa para uma eventual visita no litoral, o que Dona Aparecida agradeceria sem nenhuma intenção de aproveitar a oferta. Ao fim da interferência espiritual de auxílio, os assistentes voltaram 3 dias depois para a junta do coordenador,
que observou. Ele já está com uma febre que não cede com analgésicos e antitérmicos domésticos. Dona Aparecida está preocupada, quer acompanhá-lo ao médico, mas está dividida com seus compromissos na casa espírita. Depois de algumas observações do grupo, o coordenador dirigiu-se a Benedito. Irmão, você pode auxiliar. Vá até cada companheiro do grupo e fale da importância da família, que Dona Aparecida precisa ser substituída na tarefa, porque o próximo mais próximo para o auxílio de amor está na própria família, que ela possa encontrar a compreensão dos amigos. Assim, Benedito, você vai intuir quem no grupo possa assimilar e transmitir a Dona Aparecida esses cuidados. Não posso transmitir diretamente para a Dona Aparecida? Respondeu logo, Benedito. No momento, ela precisa de ajuda. E, não sabendo olhar mais para si do que para os outros, ela acharia que o seu conselho é coisa de sua cabeça e não daria ouvido. E assim Benedito fez essa experiência, que logo mostrou o efeito desejado quando uma companheira, ao sair de uma sala, observou o olhar de Dona Aparecida no corredor e disse: "O que você tem, Aparecida?" "Nada, estou um pouco preocupada com meu marido." "Venha cá, vamos conversar um pouco." A irmã, prestativa e afável, ouviu Dona Aparecida, colocou-se em seu lugar e sentiu como aquele coraçãozinho estava apreensivo. Com autoridade moral e doçura, a amiga disse-lhe: "Irmã querida, agora é a vez dele. Você não é insubstituível, nem poderia ser, porque precisamos não ter posse nem mesmo da tarefa redentora. A espiritualidade está vendo tudo e sabe que você não vai deixar a tarefa porque quer, e sim porque é preciso. O amor tende a enxergar as prioridades, e seu marido é sua prioridade no momento. Vá sossegada, ficarei no seu lugar quanto tempo for necessário." E com outras palavras mais, encerraram a conversa com um abraço, quando a casa já estava vazia e os servidores já tinham ido embora. Dona Aparecida sentiu-se mais tranquila e disse para si mesma que já muito precisava dedicar-se ao marido, e que embora estivessem juntos durante muitos anos, sem muitas afinidades, ele ainda era muito importante em sua vida. Ele foi internado no hospital em área de isolamento e Dona Aparecida diariamente estava ao seu lado nos horários de visita. Atenta ao seu estado de saúde, abria-lhe o apetite sempre com algo preparado com carinho. Uma semana depois, ela orava discretamente em silêncio a favor dele, já com a sustentação espiritual do grupo mediúnico, sentada na poltrona ao lado do leito, quando ele, mais amolecido pela doença, mostrou que sua mediunidade desabrochava e disse: "Aparecida, você está hoje tão quieta, mas tenho certeza de que está rezando por mim. Você percebeu? Você está rezando porque acha que eu vou morrer? Não, meu querido, nós podemos falar com Deus a toda hora e o pensamento que mantenho é o de você aproveitar bem esse sofrimento, voltar a ter saúde, não só física como também espiritual." "Estou cada vez pior." "Não, você está melhor do que antes, porque já não está mais fumando e prejudicando seu corpo. Basta você aceitar a doença como corretivo, querer viver para aprender mais com a vida, agradecer todo o auxílio espiritual que recebe e sairá daqui uma outra pessoa." "Não fumo mais porque não posso." Para aprender a não depender mais do que lhe prejudica. Veja como Deus é bom. Esse lugar é horrível, com tanta gente doente, meu Deus. Meu Deus, mesmo. Vamos falar com Deus, para que Ele nos oriente sobre o melhor a fazer. Seu médico vai passar daqui a pouco e precisamos saber se é hora de você ir para casa ou não. Que Deus inspire ao médico melhor para você. Cada médico tem o seu mentor espiritual e outros benfeitores na causa do bem. Ele pode ser inspirado a ouvir esses amigos espirituais, como também pode se deixar envolver pelos pensamentos negativos dos doentes.
Precisamos orar pelo médico para que ele esteja em boa sintonia espiritual e nos oriente sobre o que seria melhor para você. Nunca pensei nisso. Vamos fazer uma prece agora. E Dona Aparecida segurou-lhe as mãos, fechou os olhos, decidida. Ele olhou para ela, para suas mãos unidas, e se emocionou, entregando-se de coração aberto e liberto para uma esperança. Dona Aparecida estava captando energias para não se envolver no pessimismo dele, mas sim envolvê-lo com sua fé e determinação no bem. O coordenador sorriu, evidenciando que tudo estava correndo bem, conforme a sustentação do grupo. E com um sinal típico convidou o grupo a se retirar. Benedito foi mentalmente arrastado para fora, porque de fato queria permanecer com Dona Aparecida, para auxiliá-la nos melhores pensamentos. Lá fora, inquiriu. Se tudo estava indo tão bem, não podíamos continuar? Benedito, nós auxiliamos Dona Aparecida na assimilação de ideias novas, a fim de que ela encontrasse forças para se desvencilhar do mal. Feito isso, ela acrescenta seus conhecimentos e sua boa vontade. Não se esqueça de que seu mentor a protege e não deixará de, na mesma harmonia, dar sua contribuição, inspirando-a não só com palavras, mas também com um olhar, um gesto, uma lembrança, talvez. Voltaram ao caso anterior em que Marta encontrava-se no hospital, inconsciente. O espírito estava ao lado do corpo e não conseguia manifestar-se. O corpo não atendia seu parco esforço em animá-lo. Marta não concebia o melhor a fazer, caso retornasse à vida terrena e ficava assim sem determinação, humildemente aguardando a vontade de Deus. Ela ouvia tudo o que comentavam a seu respeito, não reagia, mas às vezes uma lágrima derramava com dificuldade quando ouvia alguma palavra desalentadora, infeliz, de alguém que desconhece o trato com o ser humano, não contando que ele é um espírito, percebe e registra tudo, mesmo que muitas vezes os dados fiquem arquivados para serem utilizados mais tarde. Ao seu lado estava Paulo, a presença mais agradável, que ficava quietinho mas lhe dava um bem-estar, uma esperança não sei de quê. Com o passar dos dias, Marta foi buscando mentalmente a sintonia com Paulo para usufruir maior bem-estar e descobrir a eficácia da prece sincera que ele sempre fazia a seu favor. Quis orar com ele e sentiu a mágica presença de seu mentor espiritual, que a fez suspirar de saudade e alegria de reencontrá-lo durante o sono físico. Que saudade! Onde você esteve? Estou sofrendo muito. Sempre estive ao seu lado, você que não me ouvia mais. Mas, você sempre foi a bússola que norteava minha vida, me aconselhava, me advertia, me mostrava o certo, o errado, para que eu escolhesse com discernimento tudo o que preciso. Uma escolha infeliz é um aprendizado. Fui um vigilante, a pretexto de relaxar um pouco após uma semana de muita disciplina e empenho. Comecei a tomar uns aperitivos alcoólicos com os amigos. E amealhou outras companhias espirituais, deixando-me de lado. Não tive consciência disso, fui me envolvendo e depois não conseguia mais me desvencilhar de todos eles. O nosso Pai permitiu-nos estar juntos, para sua e minha evolução. Seu progresso espiritual, Marta, é minha felicidade de todos que a amam. Quero progredir e sei que poderei contar contigo, mas não posso mais perdê-lo de vista. Minha menina, fortaleça nossa sintonia de amor, a oração é o instrumento ideal. Renove seus propósitos de vida. Tenha coragem, aproveite a bênção desta reencarnação em que você tem tudo para sair vitoriosa. Preciso estar ao lado de quem me ama, de quem quer o meu bem, e compreenda minhas dificuldades, para que eu possa realizar meus mais altos propósitos. Não encontrará uma pessoa assim, sem que você também saiba compreender e querer bem. Todos são almas endividadas, com dificuldades e um projeto a realizar, e todos carentes de amor. Tenho sido muito egoísta. Nunca é tarde para abrir o coração e nutrir sentimentos novos.
Preciso aprender a lidar com a interferência de alguns espíritos infelizes em minha vida. Só agora percebo que estive atolado em suas emanações mentais. Você mesma escolhe a sintonia mental com que tem afinidade, minha menina. O álcool foi uma curiosidade, ou mesmo uma reincidência de vidas passadas que já não quero mais. Sei que o melhor para mim seria desvencilhar-me de tudo que me faz estacionar espiritualmente. Só depende de você escolher dar essa guinada na vida. Faça meia volta e retorne àquela vida em que você dizia: não acontece nada. Não acontecia nada porque eu tinha paz. Quero minha paz de volta, mas estou quebrada, sinto o corpo como um bagaço, sem o sumo da vida. Você não está sozinha, eu a conduzirei com cuidado ao corpo, menina, para você suportar a dor como o bendito anjo de luz que a faz olhar para o lado certo e seguir contente em sua direção. Vou mudar, vou me amar, mas e aprender a amar quem merece meu amor. Você tem muito amor para dar, Marta. Deus me ajude. Marta abriu os olhos mansamente. Avistou ao seu lado Paulo que, após a oração, meditava com o olhar fixo na pequena paisagem que avistava pela janela. Marta pôde contemplá-lo e pensou como pôde não enxergar os sentimentos daquele rapaz. Só ele estava ali. Onde estavam os pretensos amigos? Que vontade de abraçá-lo e dizer-lhe que agora o vê com os olhos da alma. O grupo vibrava para o retorno de Marta ao corpo, aliviando as dores de maneira intermitente, pois que a dor fazia parte de sua carga kármica, mas a cada trégua ela poderia melhor concatenar as ideias e reunir forças para suportá-la. O diálogo com Paulo estava indo muito bem porque ele sabia confortar os doentes, dar uma palavra de fé e de esperança. Sabia ajudar, inspirado por sua mentora, que sempre estava presente quando o rapaz se dispunha a servir com amor. Suas mãos prestativas estavam em tudo para dar um jeitinho de solucionar todas as dificuldades também físicas, que eram muitas. O grupo se retirava agora, conforme o olhar de Delio tudo estava correndo bem. Lá fora, Benedito observou. A equipe de auxílio sugeriu a Paulo ajudar Marta. Quando ele soube do acidente, livremente decidiu vê-la e não mais a deixou sem seu dedicado auxílio. Ele a ama. Sim, muito. Lembre-se, Benedito, que só podemos influir para que alguém exercite o hábito de auxiliar o próximo. A piedade, a paciência, a indulgência, a ternura, a misericórdia são sentimentos que deverão ser experimentados, para que o homem se dirija ao caminho do amor. Não estamos aptos a fazer as criaturas se amarem. O sentimento do amor desenvolve-se naturalmente e qualquer influência imposta seria um atentado, um desrespeito aos sentimentos alheios. Ele é aquele ex-namorado que é médium de tarefa. Sim, e está conseguindo realizá-la conforme o esperado por todos, que aguardam sua vitória de redenção. Onde vamos agora? Para o apartamento de Marta. Chegando ao apartamento, os pais de Marta, que por hora ocupavam o apartamento, estavam ausentes. O grupo foi recepcionado pelos mentores espirituais de Marta, da sua mãe e de seu pai. Interessante reunião de desencarnados decidindo o melhor para Marta, que brevemente seria removida até a casa, para repouso e recuperação. Trocaram ideias, de que o melhor que poderiam conseguir no momento era que a mãe estivesse ao lado de sua filha, nessa fase, e que o pai retornasse à casa em outra cidade. A lição já estava sendo difícil para ela, a companhia da mãe seria uma oportunidade de se tornarem mais amigas, e Paulo encontraria nas duas mulheres uma predisposição espiritual favorável para que naquele apartamento se fizesse um clima espiritual mais elevado. Algumas entidades escuras, que não tiveram acesso a Marta no hospital, agora aguardavam para verificar a possibilidade ou não da continuidade do assédio espiritual. Capítulo 17. A dor desperta o amor. O grupo de pesquisa mediúnica não se deteve somente nos lares que descrevo,
onde por força das circunstâncias é necessário aguardar um tempo para que os envolvidos tenham nova assimilação de ideias e de sentimentos. Depois de um mês, podemos avaliar não só o quadro das necessidades humanas nos casos de que tomamos conhecimento, assim como algum progresso. Dona Aparecida estava em casa com o receituário nas mãos, pensativa sobre as recomendações médicas. Uma frase do doutor martelava-lhe o cérebro. O ar de São Paulo está muito seco e poluído. Para ele o ideal mesmo seria viver no litoral, com mais umidade no ar e principalmente junto à natureza. Dona Aparecida sentou-se ao lado do marido e disse-lhe, olhando profundamente nos olhos: só agora eu teria coragem e esperança para morar longe daqui, e tem de ser no litoral de São Paulo, para seu bem. Oh! Meu Deus, isso me dá força porque, no fundo de meu coração, eu nunca quis prejudicar você, Aparecida, que realmente trabalha para nossa felicidade, paz e amor, respondeu o marido, surpreso e muito sincero. Eu não sou insubstituível, poderei realizar um serviço de amor em qualquer lugar, ela afirmou convicta de suas possibilidades. Quando você afirma assim o que quer, tenho certeza de que conseguiremos. Entretanto, não tenho mais a saúde que eu tinha, não vai ser fácil. Uma companheira de trabalho convidou-me certa vez para visitar a tia e a avó no litoral, quando eu quisesse pegar uma praia. Agora vou aceitar o convite e, na oportunidade, procurar onde vamos morar. O que acha? Mentalmente foram plasmando a futura realização de suas intenções com palavras sadias impregnadas de disposições físicas. Nesse momento o grupo espiritual vibrava sustentando para que nenhuma ideia negativa encontrasse brecha em seus pensamentos. A irmã foi auxiliada a transferir o lar para uma cidade bem afastada. Dona Aparecida também foi informada sobre 2 casas espíritas mais próximas, mas, por afinidade com Dona Maria e sua mãe, logo foi recebida pelo mesmo grupo fraterno das amigas e facilmente foi se adaptando ao padrão de assistência espiritual da casa. Enquanto isso Marta, fora de perigo, recebia esclarecimentos médicos. Ao menos por 6 meses deveria ficar em repouso, com trocas de curativo, gesso e medicação. Na sequência as sessões de fisioterapia, que seriam longas, para só depois vir a ter uma vida normal. Marta sentiu-se imensamente amada por sua mãe querida, que ficaria ao seu lado enquanto ela precisasse. Ao mesmo tempo, com Paulo formava-se um trio harmonioso, não lhe faltando a sustentação necessária para enfrentar corajosamente suas limitações. Durante o repouso forçado, Paulo trouxe-lhe alguns livros espíritas para ler, já que ela se interessava agora em ouvi-lo e fazia perguntas que a leitura poderia esclarecer ainda melhor. Quando Marta se debruçava atenciosamente para a leitura edificante, seu avô querido, falecido há alguns anos, permanecia ao seu lado. E ela, com sua percepção mediúnica que aflorava lindamente, recebia elucidações do avô para facilitar seu entendimento. Marta tinha a percepção mediúnica inerente a todo ser humano, mas agora que refletia no bem, e não lhe faltava ajuda, tinha um perfeito diálogo intuitivo com seu avô querido. Quando um parágrafo lido não ficava de pronto bem claro para seu entendimento, ela relia aquele trecho em voz alta, verificando ao mesmo tempo se era assim mesmo que ela compreendia, e a voz do avô era ouvida, confirmando ou esclarecendo-a melhor, fazendo uma colocação, uma interpretação que ela pudesse entender. A voz não era ouvida pelos ouvidos da carne, e sim no seu campo mental. E assim a leitura prosseguia. Aqueles momentos eram preciosos, era Marta docilmente aceitando sua conversão crística. Às vezes, durante a leitura, ela fazia uma pausa para profunda reflexão, queria compreender melhor sua vida como espírito em transição terrena para sua evolução. Assim, começou a sua verdadeira iniciação aos conhecimentos espíritas, que foi aparando as arestas de tudo o que não condizia com o bem em sua vida, em sua cabeça e em seu coração. Entre as leituras,
foi exercitando a elevação espiritual por meio da prece. Agora sentia seu mentor espiritual ao seu lado. Estabelecia um diálogo telepático com ele. Sentia-se muito feliz. Os desencarnados permaneciam no lar, sem ação. Não reconhecia mais a Marta espiritualmente indolente, frágil e simpática às suas sugestões. Na verdade, alguns dormiam e outros usufruíam uma paz naqueles convidativos momentos de prece. Poderiam ir embora, uma vez que ela não atendia mais às suas investidas. No entanto, também não queriam deixar aquele ambiente confortador, de surpresas, quando Paulo, Marta e sua mãe falavam longamente sobre a imortalidade dos espíritos, dos planos espirituais de auxílio, da necessidade da reencarnação, do progresso espiritual na vida terrena, do nosso livre-arbítrio para o bem ou para o mal, revelando uma alta expressão de justiça de Deus por meio da lei de ação e reação, em que tudo o que fazemos causará um retorno na mesma proporção. Naquele colóquio eram encarnados e desencarnados que trocavam ideias. Paulo mencionava exemplos para o bom entendimento, sanava dúvidas e libertava os irmãos de crenças supersticiosas, principalmente a deturpação de que Deus castiga. Nós, em nossas consciências, é que nos castigamos. Deus é amor. Paulo, naquelas horas, falava com paixão do bem e pelo bem. Sabia também que era ouvido por entidades espirituais que precisavam de esclarecimento e fartamente oferecia esse auxílio. Enquanto isso, Dona Aparecida estava embevecida com o carinho que recebia, agora em favor do seu marido. Semanalmente ele era visitado pelos samaritanos, ou seja, a visita de irmãos de boa vontade, fé e esperança que traziam energias benéficas de sustentação espiritual com vibrações de amor para seu fortalecimento físico e espiritual. Benedito viu, então, materializar-se no ambiente humano o mesmo empenho da equipe de auxílio na espiritualidade. Enquanto os encarnados elevavam seu teor vibratório, comungavam-se com as vibrações dos benfeitores invisíveis numa perfeita sintonia de amor e energias de cura, renovando os mais íntimos propósitos de todos. Benedito emocionou-se e meditou. Como poderia eu e Manuel nos arvorarmos em fazer o bem, ainda tão difícil de realizar num mundo de almas tão endurecidas espiritualmente? Vejo só agora que o bem só pode ser fortalecido contra as forças do mal dentro de um trabalho de equipe. Como não observei isso antes? O coordenador dele veio em seu auxílio. Na noite dos milênios passados, e ainda hoje, o mal tem sido nutrido por nós mesmos e organizado também pelos semelhantes afins, grupos, bandos, gangues e equipes que usam até mesmo a nobreza da palavra família, no empreendimento organizado do crime. Do caos social erguem-se das cinzas homens valorosos, expressão da centelha divina e imortal que somos. Muitos foram os que deixaram exemplos inesquecíveis, mas também a triste lembrança de seu sacrifício, como os mártires do cristianismo primitivo. Hoje, os irmãos amadurecidos espiritualmente na dor aprendem a fazer o bem organizado. Não se esqueça, Benedito, que o mal não cederá facilmente o campo ao bem. Ele observa os bons propósitos, a ação redentora, os sentimentos mais bonitos. Mas a qualquer invigilância, que abre uma brecha favorável, atua no assédio, conquistando muitas almas para a continuidade dos seus hábitos milenares. Participo na espiritualidade do bem organizado. E preciso na vida terrena fazer o mesmo. Onde houver o bem, não faltará ajuda espiritual. Parece que estou achando uma luz no fim do túnel escuro da reencarnação. Gostaria de não esquecer isso. A oração é o instrumento eficiente que há de colocá-lo em sintonia com esses propósitos no bem. Você pode esquecer com a reencarnação o material do aprendizado, mas o sentimento que alimenta seus ideais será imorredouro em seu íntimo. Sim, a oração, o trabalho de equipe norteiam minha vida para uma futura experiência terrena. Outras lições poderão ajudá-lo. Vamos ver melhor o grupo de samaritanos. São pessoas evangelizadas, ou que estão se evangelizando,
que se comprometeram com mais essa atividade implantada na casa espírita. Tenha uma visão mais acurada para que você possa ver as horas que antecedem a esse trabalho. Ah, sim, vejo a equipe espiritual com preparativos que antecedem a reunião de samaritanos, que se harmonizam em prece antes de fazer a visita ao assistido. E cada samaritano chegou acompanhado de seu mentor espiritual individual. Observe mais, como os samaritanos podem tranquilamente chegar na casa, ou como podem sofrer impedimentos. Benedito estava já exercitando sua sensibilidade favorável ao futuro labor mediúnico. Pode ver claramente que um dos samaritanos teve um contratempo antes de chegar ao serviço espiritual. Todavia, sua boa vontade e perseverança não permitiram que isso o impedisse de servir. Ele colocou em prioridade a tarefa espiritual, para só depois cuidar do problema. Qualquer desavisado faria o contrário. Emocionalmente descontrolado, deixar-se envolver pelo imprevisto e logo se sentiria impossibilitado de servir ao próximo. No entanto, o contratempo foi uma artimanha das forças inferiores, tentando impedi-lo de servir, para testar a fragilidade do cristão. Essa é uma das muitas investidas que o médium, o servidor do Cristo, o discípulo precisa enfrentar. Perseverar no bem diante de qualquer situação é mais um aprendizado valioso, Benedito. Meu Deus! Dá-me forças para perseverar e sem esmorecer. Seguiram para o lar de Marta, que agora passou a ficar alguns dias em casa sozinha. Já podia caminhar cuidadosamente na residência e tinha uma diarista para os serviços domésticos. Disposta para que tudo em casa ficasse em ordem e limpo, observou que debaixo da pia da cozinha havia muitas garrafas de bebidas alcoólicas, cuidadosamente ali guardadas por sua mãe, querendo evitar a sugestão de algo tão prejudicial à sua saúde, principalmente agora quando se encontrava tão frágil fisicamente. Marta percebia que sua vida estava aparentemente pior, porém na verdade ela se robustecia espiritualmente, disposta a evitar tudo que já conhecia como um mal para si mesma. Sentiu que precisava testemunhar que estava aprendendo e sabia o que queria para sua vida. Uma curta frase intuitivamente martelava em sua cabeça. E preciso dar uma guinada. Marta, não sem dificuldades, juntou suas forças espirituais com as de seu divino amigo, o mentor, que aconselhava a eliminar mesmo de sua vida tudo o que não condiz com o bem, e pediu à diarista: por favor, retire todas as bebidas alcoólicas daqui e, se houver mais alguma em outro lugar, jogue-as fora, no lixo. 1. Há garrafas cheias que não foram nem abertas. Não importa, não quero nada mais disso aqui em casa. E assim foi feito. Foi um momento dificílimo para Marta. Todavia, meia hora depois ela não mais se lembrava disso, evidenciando sua verdadeira libertação. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Os espíritos desencarnados, que ainda perambulavam no lar, embora simpatizassem com as novas ideias que lhes eram apresentadas, embora algumas vezes fossem tocados em seus corações com um sentimento de tristeza pelo tempo perdido, ainda assim não estavam equilibrados espiritualmente para reconhecerem as causas de seu atraso e de sua infelicidade. A determinação de Marta para se desvencilhar do vício, de maneira radical, cortando o mal pela raiz, alvoroçou o grupo de desencarnados, que se dividiu. Uns espíritos estavam indignados com a atitude dela, decidindo procurar outra pessoa que lhes aceitasse a sugestão de manter-lhes o vício, enquanto que outros permaneceram ao seu lado, sentindo-se também encorajados a mudar de vida. Paulo encaminhou Marta a um grupo para frequentar o curso básico da doutrina espírita, conhecer melhor os ensinamentos redentores do Mestre Jesus e principalmente dar continuidade a essa reforma íntima em que ela já estava empenhada, pois conhecer melhor a si mesma durante o curso a ajudaria ainda mais. Marta inscreveu-se no curso e com ela invisivelmente também foram inscritos mais 5 espíritos desencarnados. Benedito observou em voz alta:
Há um pequeno grupo de espíritos sérios e esclarecidos que, juntamente com os serviços da Casa Espírita, incentivam os desencarnados que ali comparecem a se inscreverem para o curso. Haverá naquela casa um curso somente para desencarnados. Sim, Benedito, porém encarnados e desencarnados estudarão juntos. Há um dirigente espiritual dos desencarnados que intui ao dirigente encarnado como conduzir as aulas, para que todos sejam atendidos segundo suas necessidades de esclarecimento. Marta também iniciou a terapia de fluidos, ou seja, os passes. E os desencarnados também recebem a mesma terapia? Eles recebem. Seria uma falta de caridade arrancá-los do convívio, da afinidade com Marta. Buscando o auxílio para si, ao mesmo tempo ela busca auxílio para eles. Ela está fazendo então uma caridade. Claro. Em que essa terapia pode ajudar? As energias vitais de Marta foram sugadas pelos irmãos desencarnados. Haverá compensação dessas energias perdidas, devolvendo-lhe a vitalidade, o ânimo e a alegria dos primeiros anos de sua juventude. Ainda, por acréscimo divino, aumentará sua sintonia com seu mentor espiritual, que com júbilo estará não só protegendo-a, mas juntos ascendendo espiritualmente. E os desencarnados recebem algo diferente. O processo é quase o mesmo. Recebem energias magnéticas de maneira que não necessitem fazer o saque das energias de Marta. O entendimento ficará mais claro, os sentimentos mais sensíveis até que eles aceitem espontaneamente deixar Marta irem cuidar tão somente de suas vidas, em outra dimensão. Se eles aceitarem ir embora, vão perder o curso na vida terrena, não é? Ora, Benedito, há muitos cursos na espiritualidade, em um ou outro lugar, conforme a aptidão de cada um. E mesmo Dona Aparecida frequentava a casa espírita, agora com o marido, ele nem hesitou diante de tanto carinho e companheirismo dos irmãos espíritas. Passou a agir como se frequentasse a doutrina há muito tempo, sempre observando a disciplina, a boa vontade de todos e deixando bem clara a sua disposição em auxiliar, mas sem aptidão ou preparo para tarefas de esclarecimentos, estudos e exercício mediúnico. Descobriu a importância dos pensamentos positivos, a força das palavras sadias, a necessidade de esforçar-se para não se esquecer disso, para não cair em tentação e mentalmente aceitar alguma ideia pessimista. A casa espírita oferecia assistência espiritual, atendimento fraterno, preleção evangélica, passes. Faltava a implantação de cursos para os interessados aprenderem mais. Dona Aparecida fez essa observação, notando a necessidade de preparar futuros servidores e discípulos. A direção da casa argumentava que os atuais servidores eram poucos, já estavam sobrecarregados com o serviço de assistência espiritual 3 vezes por semana e ainda não houvera uma pessoa competente que abraçasse essa atividade, já que Dona Aparecida tinha essa visão e capacidade, que ela seria muito bem-vinda se aceitasse implantar os estudos da casa, como ela mesma sugeria primeiramente com um curso básico de espiritismo. Dona Aparecida sentiu-se arrojada, após ter aceitado a tarefa de esclarecimentos. Humildemente, buscava sintonia com o seu mentor, acreditando que não lhe faltaria auxílio espiritual para que ela pudesse realizar essa experiência. Muitos servidores e assistidos aceitaram fazer o curso. Seu marido ficou surpreso e excitado em querer ajudá-la, pois achava que a tarefa era muito grande para Aparecida e não sabia se ela seria capaz de realizá-la a contento. Ele manteve-se ao seu lado. E quando ela se entregava de coração aberto aos irmãos, expondo a lição, clareando o entendimento de todos, citando exemplos, complementando os apontamentos com trechos notáveis dos livros que já lera, deixava a todos embevecidos com essa luz que lhes dava uma fé raciocinada. Dona Aparecida escolheu Maria, a amiga, como sua assistente para enriquecer as aulas com seus comentários e carinho pelos alunos. Seu marido ficou desapontado,
mas em silêncio, e logo compreendeu que elas chegaram primeiro, obviamente sabia mais e podiam dar mais de si. Permaneceu no grupo e foi considerado mais um aluno, naturalmente sem privilégios, porque todo privilégio seria uma injustiça. Depois de uns meses, os aprendizes foram convidados à continuidade dos estudos com Dona Aparecida e a frequentarem o curso de aprendizes do Evangelho. Após o ano, enquanto o curso continuava, os aprendizes sem vícios já podiam servir na casa, nas tarefas externas, na organização, recepção, biblioteca, aliviando os servidores antes sobrecarregados. Assim, Dona Aparecida percebeu a possibilidade de elaborar uma escala de tarefas, de maneira que cada pessoa faria um rodízio de serviços para conhecer melhor as atividades ali empreendidas, podendo um substituir outro com facilidade. Assim, ninguém seria insubstituível, e ninguém correria o risco de envaidecer-se na posse de determinada tarefa. Todos estavam radiantes de amor e de luz. Dona Aparecida se doava com todo empenho e dedicação, crescia espiritualmente, sintonizava-se bem com a equipe espiritual de instrução. O marido de Dona Aparecida completou o curso. Teve afinidade com as questões administrativas da casa. Em sua percepção psíquica, desenvolvia mais a razão. Chegou a fazer parte da diretoria da casa, como secretário, depois como tesoureiro, e mais tarde como um médium de sustentação para a orientação de espíritos. Os anos foram passando. Dona Aparecida abraçava os desafios, tinha conhecimento, vivência. Por que não aceitaria orientar, educar, já que não havia, até o momento, quem pudesse fazê-lo? Chegou a época de implantação do curso de educação mediúnica, em seguida de aprimoramento mediúnico do grupo, depois mais acurado aprimoramento individual, e assim ela seguia incansável, altruísta, por que não dizer, feliz. Os anos também se passaram para Marta, que frequentou todos os cursos da Federação Espírita do Estado de São Paulo, na capital. O aprendizado foi longo. Durante o curso casou-se com Paulo, depois engravidou e ausentou-se do curso somente uma semana para dar à luz o seu filho. Marta tornou-se médium de tarefa e brilhante expositora dos ensinamentos do Cristo. Com as instruções dos Espíritos, desenvolvia bem os temas, fossem de caráter evangélico, filosófico ou científico. Naqueles momentos em que falava, era auxiliada espiritualmente ainda pelo seu avô e, conforme o tema, por demais mentores. Como vimos, ninguém progride sozinho. Em vez de queixar-se do companheiro, melhor será auxiliá-lo. Os casais que observamos são todos médiuns. Capítulo 18. Conclusão. Reencarnação e a reconstrução de um quadro familiar, o contato com pessoas e situações a partir de um trecho da novela de nossas vidas. Os papéis dos encarnados agora podem estar diferenciados. Aquele que lhe fora o pai poderá apresentar-se como um irmão. Alguns papéis se repetem. Há muitas vezes uma inversão, quando os pais se tornam filhos e seus filhos, os pais. Para Deus somos almas que desfilam na passarela terrena, sempre fazendo o melhor que podemos, sempre trazendo no inconsciente algumas lembranças que nos guiam a seguir o mesmo molde que nos for exemplificado, assim como a rejeitar os moldes, profundamente marcados em nosso íntimo, de exemplos que não queremos seguir. A área da mediunidade é extensa e ao mesmo tempo muito simples. Há uma diversidade de sensibilidade espiritual, de maneira que nunca um médium sente a mesma percepção que outro. Cada espírito é uma individualidade, seja ele um espírito comunicante ou um medianeiro da comunicação, por isso também não há intercâmbios mediúnicos iguais, diferindo o conteúdo de cada comunicação entre uma mensagem e outra. A simplicidade no exercício mediúnico está na cultura do bom senso e do amor ao próximo. A criatura faz com naturalidade o que seus sentimentos lhe dizem. O código de conduta desses sentimentos está claramente no Evangelho de Jesus Cristo.
Se a criatura não recebe uma educação religiosa e tiver dificuldade de aceitar os ensinamentos dele, não faltarão compêndios morais para a iluminação de seu caminho, obras que o tempo não conseguiu apagar e que vão dar respaldo moral e espiritual. O problema do ser não é a falta de material para o conhecimento, e sim um amontoado de interpretações diferentes, algumas errôneas, outras que vêm em auxílio de quem quer realmente aprender. Por isso o estudo deve ser uma constante. O médium deve estudar muito para conhecer os recursos divinos que atendem aos diferentes níveis do entendimento humano e, no futuro, vão desaguar no mesmo oceano das verdades eternas. Podemos dizer que, primeiro, o futuro médium até mesmo fica sem percepção espiritual, para vivenciar o ambiente terreno, conhecer a sua realidade material. Quando chega a hora do chamamento ou eclosão da tarefa mediúnica, a sintonia com a espiritualidade não é instantânea. O conhecimento, o autoconhecimento, a oração e a reforma moral interior vão firmando suas potencialidades de intercâmbio com a espiritualidade maior. O esquecimento das vidas passadas é um recurso divino para nos auxiliar. Deus em sua misericórdia não nos permite que tenhamos constrangimento ao nos relacionarmos com um desafeto do passado. Dá-nos a possibilidade de construirmos uma vida nova, digna, embora junto daqueles com quem não fôramos dignos no passado, mas que, também aquinhoados pela misericórdia de Deus, não se lembram por ora, e assim juntos podemos nos renovar intimamente, realizando o melhor de nós mesmos. Ainda é preciso o chamamento divino para a tarefa redentora, porque a mediunidade é um empréstimo, oferecendo ao espírito imaturo uma sensibilidade, um sentimento que ele de fato ainda não conquistou naturalmente. A mediunidade abre uma fenda no coração endurecido e ele vai se transformando até que conquiste os valores que lhe são próprios. O bom médium não se faz de uma reencarnação para outra. Há um leque de faculdades que precisam de estudo e aprimoramento. Os transtornos mediúnicos são muitos, porém sempre trazendo um aprendizado constante. Quando o médium apresenta uma faculdade específica, esta não se fez em uma só vida terrena. O médium com aptidão para determinada tarefa traz uma bagagem de exercícios mediúnicos de vidas passadas e, embora uma faculdade seja mais trabalhada, uma manifestação mais ostensiva, o médium sempre deverá apresentar outras faculdades em aprimoramento. Atualmente, a maioria dos espíritos que anseiam evoluir, e que temem reincidir no erro, suplica o empréstimo da mediunidade de tarefa redentora. A ressonância de vidas passadas interfere na vida atual de algumas pessoas, porque temos o livre-arbítrio psíquico para levantar o véu que cobre o passado. A aflição profunda, o remorso, a mágoa que não foi perdoada, insistentemente convidam a criatura a ocupar-se mais do passado do que da vida presente. Por momentos, ela se esquece da possibilidade magnífica de construir uma vida nova, rica, moral e espiritualmente, e retorna a curtir um passado que não se modifica, porque já era. Muitas são as criaturas que sofrem com essa infeliz ressonância de vidas passadas. E uma lembrança imprecisa, vaga, que teima contra a vontade de Deus. O fato de uma pessoa não gostar de outra, simplesmente de graça, já é um sinal de interferência do passado. Se essa criatura está à sua frente, não foi colocada ali por acaso. Deus concede a oportunidade de revê-la, agora reformada. A criatura hoje, sem dúvida, é melhor do que ontem. Somos hoje melhores do que fomos no passado. Todos nós desejamos nos afastar do passado delituoso. Só há dois caminhos na vida terrena: aquele que sofre e aquele que faz sofrer. Às vezes, aquele que fez sofrer e se arrependeu adianta-se mais na sua reforma íntima do que aquele que sofreu e não perdoa. Vivenciar um passado que não voltará, curtir mágoas, tristezas, desafetos, mau humor em relação às pessoas evidencia atraso na caminhada evolutiva. Benedito teve sua oportunidade reencarnatória tão preparada e esperada.
Na primeira tentativa não obteve o sucesso que esperava. Luísa, sua mãezinha, sofreu um aborto natural. Diante da justiça divina, que no ditado popular tarda, mas não falha, Benedito compreendeu que Deus não erra. Depois dessa parada obrigatória, retomou com maior força a vontade de reencarnar, não mais temeroso como estava, pois observou que o medo não constrói nada, pode até doer mais do que enfrentar a sabedoria e justiça de Deus. Feliz por sentir o peso do passado, agora muito mais leve, reencarnou-se como um menino bonito e robusto. Benedito teve como irmã Manuel. Casou-se com aquela que fora sua amada Florinda. Tiveram 2 filhas, uma antiga amiga e benfeitora Dona Ana e a outra que fora mãe de Benedito em 2 vidas consecutivas, no passado mais distante. A finalidade deste livro é fazer um chamamento divino pelo amor, pelo esclarecimento e evitar o doloroso chamamento pelos desvios da ignorância.